A gente fala de saúde porque aumentou a incidência da coqueluche no Rio de Janeiro. Gente, esse ano já foram registrados 34 casos, número bem maior que o ano passado, quando houve 8 confirmações da doença. Veja agora na reportagem do excelente Salutiel Filó. Sabe a velha coqueluche? Ela voltou a assombrar o estado do Rio este ano. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, já são 44 casos confirmados, 38 deles somente na capital, que já não via a doença infecciosa há pelo menos 2 anos. E os sintomas são parecidos com os de uma gripe forte, como febre, mal-estar e coriza. Mas a tosse seca persistente pode ser um sinal de que você contraiu a coqueluche. A coqueluche, né, essa transmissão da bactéria, ela é feita justamente quando eu estou falando ou tossindo, quando eu estou contaminada através da fala, da tosse, as gotículas. Então, ela é altamente transmissível. No início da doença, os sintomas são parecidos, muito próximos mesmo, como de um resfriado, com uma febre baixa, uma tosse, que começa o mal-estar. Só que a coqueluche, ela vai avançando para uma piora muito grande dessa tosse, então comprometendo ali o sistema respiratório. O alto poder de transmissão também preocupa as autoridades públicas. A doença pode se espalhar rapidamente, passando de uma pessoa contaminada para outra por meio de gotículas de secreção presentes na saliva, lançadas ao ar durante a fala, a tosse ou o espirro. A melhor maneira de prevenir a doença é a vacinação. Existem no SUS 3 imunizantes disponíveis para prevenir a doença. O problema é que a procura nos postos ainda está abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Segundo o órgão, a cidade deve vacinar 95% do público-alvo, mas o número de imunizados ainda não ultrapassou os 80% na cidade do Rio. Nesse momento, né, de aumento de casos no mundo e também no Brasil, a gente está fazendo essa vacinação, né, nas crianças. Elas são muito importantes para serem vacinadas, justamente porque é um grupo mais suscetível a ter complicações, mas também profissionais de saúde, profissionais que trabalham em creches e que ficam ali com crianças de até 4 anos e também pessoas que têm algumas comorbidades também nos centros de referência de imunização especial. E a criançada está mais suscetível a desenvolver complicações, que se não forem tratadas corretamente, podem levar à morte. A Camila voltou para casa mais aliviada, ao saber que o filho Rael, de 1 ano e 9 meses, estava com as vacinas em dia. Eu acho muito importante, sempre fui vacinada e hoje em dia eu sempre estou correndo atrás para vacinar ele também. Outro grupo que também deve ficar de olho na imunização é o dos profissionais da educação e da saúde, que lidam com crianças. Precavida, Thaisa logo se vacinou. É muito importante, né? Não só essa vacina, né, que é da coqueluche, que a gente, no caso, está buscando, né, as crianças para vacinar, mas também as outras que a gente tem aqui, não só aqui disponíveis, né, mas nas outras clínicas também. Para vacinação, para se imunizar aí e não correr o risco de vir sofrer alguma coisa mais para frente. Coqueluche, esse é o assunto. Para falar mais sobre prevenção, cuidados, sintomas, coloca no telão, por favor, a doutora Gladys Vilas Boas do Prado Melo, é infectologista e vai nos ajudar a orientar a população do Rio de Janeiro, as famílias que estão assistindo o SBT agora. Doutora Gladys, que prazer recebê-la. Boa noite, doutora. Boa noite, Clóvis. Obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos transformar aqui a televisão num enorme consultório para orientar as famílias. Bom, a coqueluche, até onde se sabe, ela passa o contágio de pessoa para pessoa, são gotículas e tal. Nessa época de inverno, na condução, nos quartos fechados, aumenta a possibilidade de contágio, né, doutora? Sim, especialmente em ambientes fechados ou em locais onde a gente vai ter uma aglomeração de pessoas. E as escolas são um local, para a gente que a gente está em época de férias agora, mas as escolas são um local onde acontece bastante e é importante até, eu vi que a reportagem bem feita falou sobre a questão da vacina, é muito importante, mas é importante também informar as pessoas de que algumas pessoas vacinadas podem também se contaminar.
contaminar. Em especial, os adolescentes que já tomaram o último reforço há muito tempo. Nesses casos, não é tão incomum que eles percam a imunidade da vacina que foi recebida. Então, algumas vezes eu estou vendo, a gente viu bastante em São Paulo, a gente teve bastante casos já esse ano também, e algumas vezes as pessoas não chegam a ter a suspeita da doença feita pelo médico no atendimento, ou em relação ao filho, acha que tem uma tosse residual de um resfriado, que no início é o que se parece, porque já está vacinado. Então, algumas vezes os vacinados também podem ter a doença, em especial após alguns anos, os adolescentes principalmente, que já têm aí 10 anos que tomaram a vacina. O primeiro sinal é a tosse mesmo, doutora Gladys? Isso, a doença se inicia muito parecida com um resfriado. Então, a gente justamente está numa época em que tem bastante gente resfriada, né? Pode até ter uma coriza, ela parece uma virose comum. É difícil a gente suspeitar no início da doença, até porque ela realmente acaba se parecendo com qualquer outro tipo de infecção respiratória leve. Depois, com o tempo, então começa aquele sintoma mais característico da coqueluche, que é a tosse, e ela é uma tosse em salvas, uma tosse que classicamente a criança tosse até perder o fôlego, a criança ou o adulto, né, porque ela também pode dar em adulto, até perder o fôlego, tem o famoso guincho, né, então eu tuço, e faço aquela puxada de ar, pode vomitar, pode ficar sem conseguir respirar na hora da crise. Essa já é uma fase pós-catarral, que a gente chama no início, aquela coisa que parece uma gripe, a gente chama de fase catarral. Depois vem essa tosse. E essa tosse, ela pode durar bastante tempo. Antigamente era chamada doença da tosse dos 100 dias. Não é exagero. Pode realmente durar esse tempo, a tosse, e às vezes até mesmo como tratamento a tosse ainda perdura um pouco. Então, sim, no início difícil de fazer até a suspeita, mas se inicia como um resfriado comum. Ok, agora o meu colega Salutiel Filó, que fez a matéria antes de eu chamar a senhora, ele vai fazer uma pergunta também. Salu, por favor, fale com a doutora Gladys, que é uma simpatia. Salu. Boa noite, doutora. Meu questionamento é sobre essa coisa da doença, a coqueluche, né? Parece ser uma doença bem antiga. Eu lembro da minha mãe quando era criança falando de coqueluche e ela ficou meio fora aí dos holofotes e ela vem retornando agora. Eu gostaria de saber da doutora se o comportamento das pessoas em se acomodarem, como as doenças não são mais faladas, elas não procuram mais aquele tipo de vacina, se isso influencia no retorno destas doenças e o que a pessoa pode fazer quando suspeitar que contraiu a coqueluche, ela deve procurar uma unidade de saúde, existe um exame para saber se de fato ela está com essa doença, doutora? Sim, definitivamente a queda da cobertura vacinal da população é uma das causas, né? Se falou muito na época do Covid da imunidade de rebanho, então, de fato, quando todo mundo está vacinado e alguém está suscetível, ele não chega a encontrar uma outra pessoa doente para transmitir para ela, porque a maior parte das pessoas está com a imunidade garantida pela vacinação. Ela não chegou nunca a ser uma doença completamente excluída da circulação, mas quando ela dá em adultos, por exemplo, algumas vezes ela realmente fica sem diagnóstico, até porque nos adultos ela não é uma doença tão intensa e algumas vezes o mesmo antibiótico que é utilizado para tratar o que a gente consideraria que fosse uma pneumonia, acaba tratando a coqueluche. No caso atual, em que a gente começa a ver ela circular com muita força, muita intensidade, principalmente entre as crianças ou adolescentes, estão tendo bastante, a queda da cobertura vacinal pode sim ser uma causa e coisas fundamentais para que a gente interrompa esse processo são a busca pelo profissional de saúde. O profissional de saúde precisa estar orientado de que a doença é de notificação compulsória para que a vigilância sanitária ir atrás de outros casos de comunicantes. Tem a profilaxia entre os casos de comunicantes domiciliares e algumas vezes até na escola. Quando acontecem surtos escolares, por exemplo, pode acontecer, então a vigilância sanitária checa a vacinação, todas as pessoas nesse momento podem fazer isso já, checar se a vacinação está completa na carteirinha, são pelo menos 3 doses, depois um reforço, 15 meses após a terceira dose, que dá 2 meses de idade,
daí 3 doses, daí 15 meses após a terceira dose, depois com 5 anos, novo reforço. Então, todo mundo já pode checar isso já. E uma vez que se confirma, o exame feito pode ser feito, alguns exames podem ser feitos, o melhor é o PCR, que é um exame de biologia molecular, e ele é colhido na secreção nasal, e na suspeita ou na confirmação, a gente trata, isola, isso aí é super importante, isola a pessoa com a doença durante os 5 dias de tratamento e informa os comunicantes, não precisa expor a criança, algumas vezes a escola fala, como eu vou informar, não posso expor, não vai expor realmente, mas precisa informar a comunidade de que há casos na escola para que outras mães possam estar atentas aos sintomas. Dessa maneira, a gente consegue interromper mais cedo a transmissão, antes que isso se transforme num surto.